Milionário descobre segredo inesperado na casa da ex após 10 anos de distância. Rafael voltou a Campos Verdes. Às portas da antiga casa, um turbilhão de emoções tomou conta dele. 10 anos foram embora, mas as lembranças de Clara ainda dançavam em sua mente. As risadas, os sonhos compartilhados, os momentos que se desvaneceram na rotina inclemente da vida. Agora, ele, um homem de sucesso, estava diante do lar onde começou sua história, carregando a dor da separação como se fosse um peso no peito. Ao abrir a porta, um aroma familiar o envolveu. Era como se o lugar o abraçasse, mas havia uma sombra ali. Nas paredes, desenhos coloridos de meninas com sorrisos largos contavam uma nova história. Clara, a mesma mulher que ele amou e deixou para trás, agora era uma supermãe. O sorriso no rosto dela, mesmo forçado, revelava a força que ele nunca imaginara que ela tivesse. Rafael a viu mais madura, queimada pelo sol e pelo trabalho duro. A saudade apertou como um punhal. Ele se lembrou da última vez que se olharam, o desespero na voz dela ecoando em seu coração. Você não pode ir, mas ele foi. Rafael forçou uma conversa tímida, mas as lembranças amargas os envolviam como um véu. Ele questionava sua presença ali, entre a opulência de seu mundo e a luta de Clara para sustentar suas filhas. A realidade social da cidade o atingiu como um soco no estômago. Com um legado de riqueza, se sentia responsável, mas como poderia sanar a dor causada por sua escolha de partir? Ele sempre pensou que o trabalho duro era a chave, mas Clara demonstrava que, muitas vezes, a perseverança não é suficiente sem justiça social. Durante a conversa, enquanto Clara falava sobre os desafios diários, Rafael avistou um envelope empoeirado na estante. Curioso, abriu-o. As cartas ali estavam escritas com um amor e uma devoção que o chocaram. Eram do pai de Clara, um batalhador pela comunidade. As palavras revelavam um segredo, o quanto a generosidade de outros moldou o que ele chamava de sucesso. As cartas levantaram centenas de perguntas em sua mente. Ele nunca pensou em sua fortuna dessa maneira. O chão sob seus pés parecia se desmoronar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. As palavras de Clara o trouxeram de volta à realidade. Conversas emocionantes brotaram entre eles, remorsos e amores não resolvidos pulsando no ar. A presença de Rafael naquele espaço era um convite à mudança, à reflexão, mas ele sentia que tudo o que fez o levou até ali e o separava da essência que a vida em Campos Verdes sempre foi. Um dia, ele mesmo havia sonhado em lutar pela comunidade e agora observava os traumas e as esperanças de Clara e suas filhas. O que Rafael faria com essa nova percepção? Ficou pensando se deveria se afastar novamente ou lutar por uma reconciliação que garantia a redenção. A cidade pulsava ao seu redor, pessoas que lutavam, resistiam. O destino estava entrelaçado, e a única certeza era que a jornada estava apenas começando. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja vibrante, refletindo a transformação iminente na vida de Rafael. Ele olhou para Clara, observando seus traços cansados, porém determinados. As risadas das filhas ecoavam pela casa, imbuiu no ar com uma vibração alegre que, de alguma forma, fazia o coração de Rafael pulsar mais rápido. Eram elas que o faziam querer ficar, mesmo quando o passado sussurrava para ele partir novamente. Rafa, você precisa entender que não é fácil. Todos os dias há algo novo para enfrentar. Clara disse, passando a mão pelo cabelo enquanto falava, seu olhar intenso. Eu vi as cartas do seu pai, Clara. Ele era um homem admirável. Você herdou a força dele, Rafael respondeu, tentando captar o que ainda havia de conexão entre eles. Ele tinha um propósito, sempre acreditou em ajudar os outros. Eu só
Estou tentando fazer o mesmo, mas às vezes parece que nada adianta. Ela murmurou. O peso de suas palavras pairava entre eles como uma nuvem carregada. Sentado na sala, Rafael contemplava seu papel no mundo. Ele tinha tudo, mas e Clara? O que ele poderia fazer por ela e por sua comunidade? E se eu usasse minha fortuna para ajudar? A ideia fluiu em sua mente, mas esse era um caminho perigoso que poderia criar mais conflitos do que soluções. Você tem muitas ideias, Clara. Por que não transforma isso em algo maior? Criar um projeto que beneficie outras mães, meninas, pessoas que, assim como você, lutam todos os dias, sugeriu ele, seus olhos brilhando com uma centelha de esperança. Ela hesitou, mordendo lentamente o lábio inferior. É complicado, Rafa. As pessoas precisam mais do que apenas ideias. Elas precisam de apoio real. Você entende isso? Sua riqueza não faz parte desse mundo onde eu vivo agora. Mas e se eu me juntasse a você? Poderíamos fazer isso juntos. O ar ao redor deles parecia se aquecer com a sugestão. Clara olhou para ele, uma mistura de esperança e desconfiança em seus olhos. Você realmente está disposto a arriscar tudo o que conquistou para entrar nesse mundo, para viver essa realidade? As perguntas reverberavam na sala. Rafael sabia que essa não era apenas uma decisão sobre dinheiro, mas uma questão de empatia e comprometimento. A luta de Clara não era dela sozinha, refletia a dor de muitos, e a cada palavra que trocavam, Rafael se sentia mais próximo daquela comunidade e da vida que ali havia deixado. Por que não comecemos com algo pequeno? Rafael sugeriu. Um evento comunitário, talvez uma arrecadação de fundos. Algo que mostre a força da união e da generosidade. Pode ser o primeiro passo para realizar um sonho grande juntos. O sorriso tímido que brotou no rosto de Clara era como uma luz em meio à escuridão. Mas, mesmo assim, havia um levante de preocupação por trás dele. Você sabe que isso não será fácil, né? Há pessoas que se opõem e desafios enormes. Eu quero enfrentar isso com você, disse Rafael, sentindo o peso da proposta atravessar o espaço entre eles como uma ponte. Clara olhou pela janela, vendo suas filhas brincando na rua. O futuro delas dependia de suas decisões, e talvez, só talvez, ele pudesse ser, se não o salvador, mas um aliado. E se der errado? Ela perguntou, um frio na barriga de incerteza. E se der certo? Rafael retrucou, a intensidade da sua voz insinuando a esperança que ambos mereciam. A conversa avivou um fogo entre eles. No momento em que as mãos de Clara tocaram na dele, um calor percorreu ambos. Eles estavam à beira de uma mudança revolucionária, mas haveria mais a enfrentar do que apenas a comunidade ao seu redor. No fundo, haviam sentimentos não resolvidos e um amor que, mesmo machucado, ainda pulsava. Rafael sabia que o próximo passo poderia colocá-lo em um caminho de riscos, mas a ideia de perder essa chance novamente o aterrorizava. Decidido, ele olhou firme para Clara e perguntou, estamos juntos nessa? Mas a resposta que ele tanto queria ouvir ficou presa na respiração dela, e eles estavam prestes a descobrir que, além dos conflitos internos, algo do passado poderia ressurgir e mudar tudo novamente. O silêncio pairou a sala como se o tempo tivesse parado. Clara olhou para Rafael, seus olhos refletindo uma tempestade de emoções. Ela queria acreditar, mas a dúvida a consumia. Prepare-se para ser decepcionado, Rafa. Esta luta é real, e o que temos aqui não é como o que você viveu. Rafael sentiu um aperto no peito. As palavras dela ecoavam como um aviso, mas uma parte dele acreditava que essa conexão poderia transformar o que parecia impossível em algo grandioso. Você já venceu tantas batalhas, só precisa de apoio, e eu quero ser esse apoio. Enquanto eles debatiam, os risos das filhas de Clara ecoavam do lado de fora, repletos de inocência e alegria. O contraste entre a leveza da infância e o peso das preocupações de Clara deixou Rafael inquieto. Ele queria proteger aquelas crianças, dar a elas um futuro que ele não havia conhecido. Vamos fazer nosso evento, decidiu Rafael, um brilho de determinação passando por suas palavras. Vou mobilizar minha equipe. Podemos oferecer oficinas, palestras, um espaço onde mães possam compartilhar suas histórias. Precisamos apenas começar. Isso vai além de um evento, Rafa. Existe um sistema complicado aqui, e as pessoas não vão simplesmente aceitar sua ajuda. Se você está mesmo a fim de ajudar, é preciso entender que tudo isso não é tão simples. Eu posso aprender, nós podemos aprender juntos, Rafael disse, quase suplicando.
Ele se lembrava das cartas do pai dela, dos ideais que ele havia defendido. Era uma construção arriscada, mas valeria a pena. Clara suspirou, equilibrando suas esperanças e medos. O que ela queria de verdade era crer que Rafael estava disposto a mergulhar de cabeça. Mas seu coração ainda carregava as marcas das desilusões passadas. Seja qual for a sua decisão, você não pode voltar atrás. Isso vai afetar não só você, mas minha família e a comunidade. O impacto das palavras dela o atingiu como uma onda. Ele precisava ser mais do que um homem bem-sucedido. Precisava ser um catalisador de mudança. Era isso que ele queria, por isso estava ali. Mas e se isso explodisse na sua cara? Naquele momento, uma mensagenzinha discretamente chegou ao celular de Clara, interrompendo o clima tenso. Ela olhou rapidamente, sua expressão mudou para uma mistura de preocupação e temor. "Quem é?" Rafael perguntou, notando a mudança. Nada", ela respondeu apressadamente, mas Rafael podia perceber que havia mais. As sombras que se aproximavam não se limitavam a dúvidas internas, havia uma inquietação externa também. Algo no jeito que Clara pegou ao celular fez seu instinto disparar. "Clara, você está escondendo algo de mim?" Ele insistiu, a urgência na voz ganhando força. O olhar dela desviou e Rafael sentiu um frio na barriga. "Não é nada real, apenas um lembrete do que eu gostaria de esquecer", ela respondeu evasivamente. A tensão entre eles carregava um novo peso. Ele sentiu que algo estava prestes a ser revelado, e essa revelação poderia mudar tudo. Clara era uma mulher forte, mas Rafael começou a questionar se havia fragilidades que ela ainda não havia compartilhado. "Esse segredo pode te machucar", ele disse suavemente. "E se isso impede que a gente avance?" Por um instante, o espaço entre eles parecia palpável. Clara hesitou, mas Rafael viu a decisão sendo forjada em seu olhar. O passado a perseguia, e ela sabia que a sombra daquele passado estava prestes a se materializar. Nada poderia atrapalhar agora. Eles estavam à beira de algo maior. Mas o que poderia surgir quando as portas do passado forem abertas? E se esse segredo não fosse só dela? Nunca houve tanto a perder e ganhar ao mesmo tempo. No fundo, Rafael sabia que precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. "Clara, o que você não está me contando?" A pergunta pairou no ar, e eles estavam prestes a descobrir que alguns segredos podem mudar o destino de vidas inteiras. Clara respirou fundo, a garganta seca e o olhar distante. A mão que segurava o celular tremia levemente, um indício da batalha interna que enfrentava. A atmosfera estava carregada, como se o ar tivesse se tornado mais denso, e ela sabia que o momento de revelar seu segredo estava se aproximando. "Rafa, você não tem ideia do que está envolvido", ela começou, a voz quase um sussurro. "Eu tenho vivido com isso por tanto tempo, e na maioria das vezes apenas tento ignorar. Mas agora, com você aqui, é como se essa sombra estivesse prestes a engolir tudo novamente." Rafael deu um passo à frente. A intensidade nos olhos era palpável. "Clara, me diz o que acontece. Estou aqui, e não vou te deixar sozinha com isso." Um frio na barriga a fez hesitar. Clara olhou pela janela, observando as filhas brincando no quintal, rindo e brincando despreocupadas. Aquela imagem de felicidade se contradizia com o caos que habitava seu coração. O que algumas pessoas chamariam de normal, para mim, isso não existe há anos. Meu ex-marido, ele não é quem todos pensam, Clara disse, a voz embargada. Ele era uma pessoa totalmente diferente, alguém que se tornou um estranho, alguém que trouxe muito medo. Rafael franziu a testa. O que ele fez? Você não precisa temer mais ninguém. Ele não é só um ex-marido. Na verdade, ele teve problemas com a bebida e se tornou violento. Eu achei que tinha conseguido escapar, mas a verdade é que a luta não acabou. Ele pode não estar fisicamente aqui, mas suas ações ainda têm efeito. Ele se recusa a desistir e tenta entrar em contato com as nossas filhas, Clara revelou, as lágrimas começando a brilhar em seus olhos. O coração de Rafael se apertou. Ele sentiu uma onda de compaixão e indignação. Isso é inaceitável. Você tem o direito de viver em paz com suas filhas. Não podemos deixar que ele volte a controlar sua vida. Ela assentiu, mas o medo a ainda paralisava. Por que você acha que hesitei em te contar? Ele pode aparecer a qualquer momento.
Eu não quero que você se coloque em perigo por minha causa. Você não sabe com quem está lidando. Diante da fragilidade dela, Rafael tomou sua mão. A conexão entre eles se intensificou. Clara, eu não sou apenas um investidor bem-sucedido. Eu quero ser alguém que te protege, que te apoia. Não importa quem seja ele, nós vamos enfrentar isso juntos, declarou, segurando-a firme, dando-lhe força. Ela olhou para ele, buscando as respostas nos olhos dele. A esperança e a dúvida dançaram em sua mente. E se ele for mais forte do que imaginamos? E se ele tentar algo que não esperamos? Clara perguntou, a vulnerabilidade escorrendo de sua voz. Se ativa uma rede de apoio na comunidade, se conseguimos reunir outras mães e contar com a proteção de todos. Você não está sozinha, Clara. Nunca mais, ele insistiu. A certeza na voz de Rafael trouxe um pouco de luz ao seu coração. Ela queria acreditar, mas o peso da desconfiança ainda pairava. Então, houve outro aviso sonoro no celular dela. O olhar de Clara se desviou novamente. O medo tomou conta de seu rosto. Era uma mensagem de um número desconhecido, o prelúdio de que algo realmente estava à espreita. Quem é? Rafael questionou, notando o pânico nos olhos dela. Não sei. O coração dela disparou. Abre, Clara. Precisamos enfrentar isso agora, ele disse, a urgência em sua voz moldando a atmosfera. Com um movimento hesitante, ela desbloqueou o celular e abriu a mensagem. Um arrepio percorreu a espinha dela enquanto os olhos varriam o texto. Oi, Clara. Estou mais perto do que você pensa. O mundo ao redor pareceu se dissolver. Rafael sentiu seu coração acelerar. O fim do caso não estava à vista, e o que quer que estivesse por vir podia rasgar a frágil linha que unia seus destinos. A escuridão se aproximava, e a única saída parecia ser confrontar o passado, mesmo que isso os ameaçasse. Clara, o que você vai fazer? Rafael perguntou, enquanto a realidade batia à porta, exigindo resposta. Clara piscou, tentando processar aquelas palavras assustadoras. A atmosfera estava tão pesada que parecia quase tangível. O rosto de Rafael era uma mistura de preocupação e determinação, refletindo seu desejo de ajudá-la, mas ela sabia que a luta era dela. O que eu vou fazer? Repetiu em voz alta, como se a pergunta em si pudesse lhe dar uma resposta. Eu não sei. Não posso arriscar nossas vidas. Eu nunca quis que as meninas soubessem. Elas não merecem passar por isso. Rafael soltou a mão dela, caminhando um passo para trás, como se estivesse tentando entender o tamanho da tempestade que a cercava. Mas, Clara, esconder não vai resolver. Ele já está aqui, e você precisa se preparar para isso. Você já tem um plano? Clara não tinha plano nenhum. Seu coração estava em guerra com a razão. Por um lado, queria proteger suas filhas, manter a vida delas longe de qualquer sombra do passado. Mas, por outro lado, sabia que a obscuridade se tornava cada vez mais perigosa quando não era enfrentada. Com um movimento involuntário, ela olhou pela janela novamente. As meninas continuavam a brincar, inocentes, sem ideia do que estava prestes a se desenrolar. A imagem era reconfortante e devastadora ao mesmo tempo. Eu só quero que elas sejam felizes, disse, a voz quase falhando. E elas serão, respondeu Rafael, voltando a se aproximar. Mas primeiro você precisa se fortalecer. Precisamos agir agora. Ele fez uma pausa, como se ponderasse suas próximas palavras. Talvez seja a hora de buscar ajuda, contar a alguém que possa te proteger de verdade. Clara hesitou. O que isso significava? Ela nunca tinha confiado em ninguém totalmente desde que tudo aconteceu. E Rafael, por mais que parecesse genuíno, ainda era um estranho em muitos aspectos. E se esse apoio se tornasse um risco? E se ele estivesse apenas brincando com fogo? Clara começou a dizer, mas as palavras falharam novamente. O celular apitou mais uma vez. Ela olhou rapidamente para a tela, o coração pulando no peito. Outra mensagem, uma mistura de medo e curiosidade, a levou a abrir novamente. Você não pode fugir de mim, Clara. Eu sempre estarei aqui. Sinto sua falta. Isso a atingiu como um soco no estômago. O cheiro de álcool, as sombras de palavras cortantes, memórias que ela tinha enterrado bem fundo, começaram a borbulhar novamente. Ele não pode saber, um grito interno ecoou. Rafael pegou a mão dela de novo, percebendo o impacto da mensagem. Clara, precisamos agir. Não podemos deixar que ele tenha poder sobre você. Estamos juntos nisso. Lembra?
Ela olhou nos olhos dele, buscando aquela segurança que, até aquele momento, parecia tão distante. Eu não sei se posso fazer isso, Clara finalmente disse, sentindo a frustração e o desespero se misturarem. E se ele realmente estiver mais perto do que pensamos? E se tudo isso acabar em tragédia? Nesse momento, uma lembrança clara a invadiu. Sua filha, pequena, abraçando-a após uma briga com o pai. As lágrimas nos olhos da menina eram um reflexo do seu próprio pânico. Eu não posso permitir que elas passem por isso de novo. Rafael inclinou-se mais perto, seu olhar firme, como se o mundo ao redor sumisse. E se ao se abrir e pedir ajuda, você descobrir que existem mais pessoas dispostas a lutar ao seu lado do que você imagina? Às vezes, é preciso coragem para mudar nossa história. Um silêncio pesado pairou entre eles, repleto de perguntas sem resposta. Clara ponderou, seu coração em conflito com a lógica. Talvez a esperança estivesse de fato na transparência e na luta contra os fantasmas. E o que acontecerá se eu decidir seguir em frente? O medo vai sempre me acompanhar, Clara resmungou, buscando desesperadamente uma certeza. Ninguém pode prometer que tudo ficará bem, Clara, mas a luta é sua, e eu estarei aqui, pronto para enfrentar o que vier, Rafael disse, despindo a conversa de qualquer incerteza. Ela respirou fundo. Uma faísca de esperança começou a brilhar dentro dela. Então, vamos fazer isso, mas preciso de tempo e um plano. O que Clara não percebeu é que enquanto ela se decidia, o relógio trabalhava contra eles, e a escuridão já dava passos largos em direção à sua porta. A mensagem de seu ex-marido não era a única coisa a ser considerada. O passado estava prestes a se encontrar com o presente, e tudo que ela adorava poderia ser colocado em risco novamente. Se esse fosse o seu momento de lutar, o futuro nunca parecera tão incerto. Clara fechou os olhos, deixando que a brisa leve da tarde entrasse pela janela, trazendo consigo um cheiro doce de flores. Mas tudo o que ela conseguia sentir era um nó no estômago. Havia um peso naquela decisão que a pressionava como uma montanha, e a ideia de buscar ajuda se tornava mais intimidante a cada instante. Certo, então vamos pensar em um plano, disse Rafael, puxando uma cadeira e sentando-se ao seu lado. O que você acha de reunir informações? Precisamos saber mais sobre onde ele está e o que ele pode estar tramando. Mas como? Eu não posso me expor assim. Ele pode saber, ele sempre soube. Clara mordeu os lábios, a imagem equivocada do passado invadindo sua mente. Precisamos de uma estratégia defensiva e talvez até uma ofensiva, Rafael sugeriu, colocando as mãos na mesa. Você tem amigos? Alguém que possa saber mais do que você? Um silêncio pesado ocupou o espaço entre eles. Clara respirou fundo, lembrando-se de suas amigas, as mesmas que sempre estiveram ali, mas que ela tinha se afastado desde que tudo desmoronou. O medo de como iriam reagir, de serem puxadas para esse turbilhão, a paralisava. Não sei se posso fazer isso, ela murmurou, os olhos fixos à mesa. Os sussurros à sua volta começaram a parecer mais altos, lembranças de risadas, de momentos de genuína felicidade, misturando-se com o eco da dor deixada por seu ex-marido. Rafael, percebendo a luta interna dela, suavizou a voz. Clara, às vezes, o primeiro passo é o mais difícil, mas você não precisa fazer isso sozinha. E se elas puderem te apoiar? Elas podem ser mais fortes do que você imagina. Clara ergueu a cabeça, encarando Rafael com uma expressão desafiadora. E se eu me abrir para elas e elas não me entenderem, eu posso prejudicar a vida delas. Você não as vê como pessoas que podem ajudar? Elas têm o direito de saber, assim como você tem o direito de pedir apoio. Por que não se permitir isso? A voz de Rafael transparecia uma sinceridade que a fazia pensar. O celular apitou novamente, quebrando o silêncio, e o coração de Clara disparou. Era uma nova mensagem. A mão dela tremeu ao clicar para abrir. Se você não me responder, eu vou ter que tomar atitudes, e isso não será bom para ninguém. O terror a envolveu. As palavras ecoavam em sua mente como um aviso nazista. Não podia deixar isso acontecer. Não com as meninas ali, longe de tudo, inocentes. Precisamos agir agora, Clara. Não podemos dar espaço a ameaças. Rafael estava de pé, a intensidade do olhar como uma flecha. Ele se movia de um lado ao outro na sala, tentando fazer com que ela entendesse. Mas e se ele me encontrar? E se eu falhar?
As lágrimas ameaçavam escorregar pelo rosto de Clara. E se você descobrir que tudo o que você teme não é tão insuportável quanto parece? Ele questionou, segurando a mão dela novamente. Só você pode determinar o futuro delas. Não seja prisioneira do passado. As palavras de Rafael ressoaram em sua mente, provocando uma centelha de coragem. Clara sentiu o vazio no peito começando a se preencher. Talvez houvesse um caminho a seguir, mesmo que repleto de pedras. Está certo, disse, a voz firme. Vou falar com minhas amigas. É hora de enfrentar isso de frente. Rafael sorriu gentilmente, como se tivesse visto uma luz se acender diante dos olhos dela. Mas então, por um breve momento, uma sombra passou por seu rosto. Estou aqui, não se esqueça disso. Clara então respirou profundamente, buscando força nas palavras dele. Mas enquanto pensava em como ia se abrir com as amigas, uma nova mensagem pingou. Sua tela, mais infinita e ameaçadora do que as outras. Lembre-se, Clara, você não pode escapar do que somos. Você é minha. O pânico tomou conta dela novamente. As palavras soavam como uma sentença, um lembrete de que a luta ainda estava longe de acabar. E, acima de tudo, a questão permaneceria. Quem realmente era o homem que estava atrás dela? Se Clara pensava que encontraria segurança ao se abrir, a incerteza de sua resposta estava deixando espaço para um novo tipo de medo. Clara olhou fixamente para a tela do celular, a mensagem pulsando como uma ameaça. Cada palavra a envolvia em uma camada de medo e desespero. Como ele pôde chegar até ali? Como ela poderia explicar esse pesadelo para suas amigas? A pressão crescia em seu peito, e a única coisa que ela conseguia fazer era respirar, fundo, de forma descontrolada. Clara, vamos sair um pouco, arejar a cabeça, Rafael sugeriu, puxando-a do transe. A expressão dele era intensa, quase como um escudo contra a tempestade que vinha pela frente. Ela balançou a cabeça, tentando acomodar os pensamentos. Sair? Você acha que isso vai resolver? Ele não vai desaparecer porque eu respire fundo. As palavras saíam mais como um protesto do que um argumento. Pode não resolver, mas te dá uma pausa. Às vezes, o simples ato de sair pode mudar a perspectiva. A preocupação nos olhos de Rafael era genuína. Ela sabia que ele se importava. Clara hesitou. O mundo exterior parecia um lugar cheio de perigos, mas a ideia de ficar trancada em casa, presa em seus medos, era igualmente sufocante. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade, ela olhou para ele e respirou. Tá bom, vamos. Na rua, o ar fresco parecia revigorante. A luz da tarde envolvia tudo com um brilho suave, e Clara se forçou a lembrar como era viver sem medo. Mas a sombra da ameaça ainda espelhava sua presença. Ela olhou à sua volta, sentindo cada passo como um avanço com receios. Para onde vamos? Perguntou, tentando soar animada. Podemos ir ao café da esquina, sugeriu Rafael, apontando com a cabeça para o local que sempre foi um refúgio. Acho que conversar com um pouco de café na mão vai fazer bem. Ao chegarem, o aroma de café fresco invadiu suas narinas. Era reconfortante, como uma lembrança dos momentos tranquilos que já vivera. Mas mesmo assim, a inquietação a acompanhava, como uma sombra teimosa. Eles se sentaram em uma mesa no canto, longe da agitação, e Clara tentou focar em Rafael, mas sua mente estava um turbilhão. Ele pode fazer algo contra mim, Clara confessou, com a voz embargada. E se eu falhar em me proteger? E se tudo isso for um grande erro? Rafael pegou a mão dela, firme e confiante. Não estamos aqui por acaso. Você está buscando apoio, e isso já é uma vitória. Não pode se deixar levar pela incerteza. Você é mais forte do que pensa. Um sorriso triste brotou nos lábios de Clara. Às vezes eu não sinto isso. É como se houvesse outra Clara, uma que ainda tem esperanças e sonhos. Essa Clara não sumiu, apenas está escondida. E essa é a hora dela voltar a brilhar, ele disse, com determinação. As palavras o aqueciam, e uma parte dela queria acreditar, mas a mensagem ameaçadora ainda ecoava em seus pensamentos. Um novo pânico começou a crescer. E se ele estivesse vigiando? E se ele soubesse onde ela estava? Rafael, sua voz tremia, e ele percebeu. E se ele me encontrar aqui? A ansiedade se transformou em realidade ao notar que um homem a observava do outro lado da rua.
Ele estava de pé, com uma expressão impassível, vestindo um paletó caro que refletia poder e um brilho ameaçador em seus olhos. O medo a paralisou. Clara, fique calma, Rafael disse, se levantando rapidamente ao notar a mudança repentina na expressão dela. Vamos aproveitar que há movimento aqui. Precisamos sair agora. O coração de Clara batia forte e a adrenalina começou a correr em suas veias. A sensação de estar sendo caçada tomou contra ela. Elas estavam prestes a cruzar a porta, e Clara sentiu que a batalha real havia começado. Por favor, me espere. Por favor, ela sussurrou, olhando para Rafael, que estava prestes a abrir a porta. E então, ela se lembrou da frase que ecoava em sua mente. Você é minha. Mas quando o homem a ameaçava à distância, Clara percebeu que sua luta estava apenas começando. E ela precisava descobrir o que aquele nós realmente significava. Clara mal teve tempo para processar as palavras de Rafael. Quando ele abriu a porta um tanto hesitante, a luz do sol a ofuscou momentaneamente. Ao pisar na calçada, seu olhar se direcionou instantaneamente ao homem do paletó. Ele ainda estava ali, imóvel, seus olhos fixos nela como se soubesse detalhes que Clara ainda ignorava. É agora! Rafael praticamente puxou Clara para o lado, levando-a em direção à calçada oposta, enquanto Clara tentava não olhar para trás. O desespero percorria seu corpo, um frio na barriga que a fazia sentir-se exposta. Para onde estamos indo? Perguntou ela, tentando controlar o tremor na voz, numa mistura de urgência e confusão. Vamos tentar encontrar um lugar seguro. Um pouco mais adiante tem uma livraria. Podemos esperar lá até a poeira assentar, ele sugeriu, sem olhar para trás. A determinação na voz dele a deixava um pouco mais aliviada, mas a ansiedade pulsava como um alerta insuportável. Quando chegaram à livraria, o ambiente foi um contraste com a rua tumultuada. Livros alinhados nas prateleiras ornamentavam o espaço, e o cheiro do papel e da madeira cativava os sentidos de Clara, trazendo à tona memórias mais amenas. Mas a tranquilidade não durou. A realidade de sua situação estava à espreita. Rafael, e se ele nos seguir? Clara perguntou, observando pela janela enquanto um grupo de pessoas passava, nada que pudesse indicar a presença do homem ameaçador. Vamos ficar aqui por um momento. Precisamos pensar com clareza, respondeu Rafael, puxando uma cadeira e gesticulando para que ela se sentasse. Clara não fez objeção. Ela precisava de um plano, e a mente precisava se acalmar. Ele era tão frio. As palavras saíram antes que ela pudesse segurá-las, como se ele estivesse me vigiando. Rafael assentiu, seu semblante sério. Se ele realmente estiver atrás de você, não podemos deixar que isso te paralise. Precisamos de informações. Sabe algo sobre ele? Um suspiro profundo escapou de Clara. Ele costumava ser meu namorado. Uma relação complicada, vamos dizer assim. Ele não era como é agora. Mudei de cidade para escapar, mas parece que ele não se esqueceu. Rafael se inclinou para mais perto. Se foi isso que o levou a te encontrar, então precisamos descobrir como ele conseguiu. Isso pode ser crucial. Clara sentiu a pressão nos ombros. Era como se uma tempestade estivesse prestes a se formar, não apenas em sua vida, mas na vida dela como um todo. A incerteza envolvia seu coração, apertando como um abraço transbordante de medo. O olhar de Rafael era firme e encorajador. Não, Clara, você não está sozinha. Estamos juntos nessa. Vamos descobrir o que está acontecendo. De repente, um tic-tac ressoou em sua mente. Uma memória. Espere, Clara exclamou. Ele falou algo sobre uma pastagem, um endereço que eu conheço. Eu não pensei nisso até agora. É lá que ele me encontrava. Rafael se levantou, a preocupação transparecendo em seu rosto. Você tem certeza? Isso pode ser arriscado, mas se esse lugar guardar segredos, precisamos ir lá. Clara hesitou, percebendo que encarar o passado significava enfrentar seus maiores medos. Se ele souber que estou aqui, vai voltar, e eu preciso entender por que ele ainda me persegue. Com a decisão tomada, a adrenalina voltou a pulsar em suas veias. E antes que pudesse mudar de ideia, Clara puxou Rafael para fora da livraria, determinada a encarar o que estava por vir. Mas à medida que caminhavam em direção ao endereço que a trazia memórias amargas, uma sensação sinistra se instalou. O que ela descobriria lá?
E, principalmente, será que conseguiria finalmente se libertar dessa sombra do passado? A rua pareceu se esticar à sua frente, e à medida que os passos ecoavam, Clara sentiu que um novo capítulo de sua vida estava prestes a ser escrito. Uma nova pergunta a atormentava. Ela estava pronta para se ver no espelho de uma história que há muito tentava esquecer? Os passos de Clara e Rafael ressoavam pela calçada, enquanto a ansiedade tomava conta de cada um deles. A imagem do homem do paletó ainda permanecia em sua mente, como uma sombra que se negava a deixar seu encalço. A pastagem estava mais próxima e a mistura de medo e determinação pulsava em seu interior. Ao chegarem ao local, Clara sentiu seu coração disparar. A pastagem, uma enorme extensão de grama amarelada, foi o cenário de memórias fugazes e sentimentos conflitantes. Era ali que eles costumavam passar horas juntos, longe do mundo e da realidade. Mas, agora, esse mesmo lugar tinha um peso sombrio, como se estivesse impregnado com os resquícios de seu passado. É aqui, ela disse, a voz trêmula. Rafael a observou, o olhar sério. Bom, vamos precisar ser cautelosos. O que quer que você esteja esperando encontrar aqui, precisamos estar preparados. Clara assentiu, mas a coragem estava escorregadia, como areia entre os dedos. Ela começou a andar lentamente, cada passo levando-a para um espaço que a torturava e acalmava ao mesmo tempo. Era o lugar onde tudo teve início, e agora tudo poderia também ter um fim. Quando chegaram à pequena casa ao fundo da pastagem, um nó se formou em seu estômago. As paredes, antes coloridas e vibrantes, estavam agora desgastadas e manchadas. Clara se lembrou de como costumava rir com ele ali, como tudo parecia simples e leve. Agora, no entanto, cada riso ecoava como um lamento. Clara, Rafael chamou, fazendo com que ela parasse. Você está bem? Quer que eu entre primeiro? Ela hesitou. Não, isso é algo que eu preciso fazer sozinha. Prometo que não vou me colocar em perigo. Rafael concordou, embora a expressão no rosto dele deixasse claro que ele não gostava da ideia. Clara então caminhou até a porta, respirando fundo. Ao empurrar a porta, um rangido baixo tomou conta do ambiente. O ar dentro estava estagnado, como se o tempo tivesse parado. Um cheiro de mofo quase a fez recuar, mas a curiosidade e o anseio por respostas foram mais fortes. Por que você ainda está aqui? Murmurou para si mesma, enquanto movia seu olhar por cada cômodo. Lembranças flutuavam, intercalando momentos de felicidade e desilusão. A mesa onde costumavam se sentar, as fotos na parede, até mesmo a luz que entrava pela janela pareciam gritar seu nome. De repente, algo prendeu sua atenção. Um livro deixado de lado, aberto em uma página, como se alguém o tivesse lido há pouco tempo. Era uma coletânea de poesias que ele adorava. Clara se aproximou e, ao olhar para a página, uma sensação estranha a envolveu. As palavras estavam marcadas e o coração dela acelerou ao perceber uma mensagem escrita à mão. Se você estiver lendo isso, saiba que eu nunca te esqueci. Estou à espera de uma segunda chance. O tempo pareceu parar. A combinação de dor, nostalgia e a possibilidade de um recomeço a preencheu de forma avassaladora. Quem, se não ele, poderia ter deixado aquela mensagem? Nesse instante, um barulho vindo do fundo da casa a fez congelar. Os instintos de Clara dispararam. Rafael, que a aguardava do lado de fora, olhou para ela com um semblante preocupado. Clara, o que foi isso? Com um frio na barriga, Clara não conseguia tirar os olhos da entrada que levava ao corredor. Aquela casa escondia mais segredos do que ela imaginava. E a verdade parecia cada vez mais próxima, para o bem ou para o mal. A tensão no ar era palpável, e, à medida que os batimentos cardíacos de Clara aceleravam, ela fez uma: o que mais eu vou descobrir aqui? E se a verdade for ainda mais perigosa do que eu imagino? Posicionando-se firme, Clara respirou fundo e avançou. Não havia como voltar agora. Afinal, ela estava prestes a se deparar com algo que poderia mudar tudo, mais uma vez. Clara adentrou no corredor escuro da casa, cada passo ecoando como um tambor em sua mente.
A mensagem no livro ainda reverberava dentro dela, e seu coração batia acelerado, misturando nervosismo e expectativa. O ar estava pesado, e ela podia sentir a energia da casa, como se as paredes absorvessem todos os segredos contidos ali. A verdade está aqui, sussurrou para si mesma, sua voz um fio de esperança em meio ao caos. Ao avançar, o barulho veio novamente. Era um som baixo, mas insistente, como se alguém estivesse se movimentando. A adrenalina disparou em suas veias, e a ideia de sair correndo e deixar tudo para trás invadiu seus pensamentos. Mas não, ela não iria recuar naquela hora. Ali estava o lugar que a atormentava, e ao mesmo tempo a chamava com uma força irresistível. Queria entender, não apenas pelo presente, mas principalmente pelo futuro que poderia moldar ao lado de suas filhas. Rafael! Chamou ela, a voz entrecortada, buscando reconhecimento e apoio. Ele imediatamente se aproximou, a expressão de preocupação desenhada em seu rosto. Eu ouvi um barulho lá atrás. E se for ele? Rafael perguntou, firme, mas rapidamente controlando sua expressão para não assustar Clara. Não sei. A hesitação de Clara era palpável. O medo de enfrentar aquilo a paralisava, mas a coragem que tinha cultivado ao longo dos últimos dias também empurrava seus pés para frente. Rafael se aproximou ainda mais dela. Vamos juntos, nem pense em entrar sozinha. Com um movimento decidido, Clara assentiu, e juntos caminharam em direção ao barulho. Assim que chegaram a uma porta no fundo do corredor, Clara deu um passo hesitante para frente. O coração batia em seus ouvidos, e a incerteza era quase insuportável. 1, 2, 3, Rafael contou, e ao chegar a 3, eles abriram a porta. Ao entrar, a cena que se revelou quase os derrubou. Era um quarto escuro, mal iluminado, e no canto, uma figura encapuzada estava sentada, um olhar fixo que a fez estremecer. Mas não era o ex-marido que ela temia. Era uma mulher, amiga de Clara, alguém que ela não via há anos, mas que conhecera bem. Juliana? Clara exclamou, perdida em emoções e confusa. O que você está fazendo aqui? Juliana levantou a cabeça, e em seus olhos havia um brilho familiar, uma mistura de tristeza e raiva. Clara, você não percebe? Ele está atrás de você e se aproximando. Eu estava tentando avisar. Rafael rapidamente se colocou na frente de Clara, em um gesto protetivo. Quem é ele? O que você sabe? Antes que Juliana pudesse responder, um outro barulho ecoou da porta de entrada. Clara sentiu o sangue gelar. Ele vem, agora! Precisamos sair daqui, disse Rafael, puxando Clara. O trio correu, mas Clara sabia que, em qualquer momento, tudo poderia mudar. Já na porta, Juliana virou-se. Ele não está apenas atrás de você, Clara. Ele não te esqueceu, e sua fuga nunca foi fácil. Você precisa de um verdadeiro plano para lidar com isso. O esconderijo não é a solução, mas sim preparar-se. Juntas, temos que seguir em frente. A urgência nas palavras de Juliana deixou Clara inquieta. O peso da responsabilidade a atingiu com força. Elas não podiam apenas se esconder. Nesse momento, ela decidiu que não poderia deixar mais ninguém ficar à mercê do passado. Entre olhares cúmplices e uma determinação recém-descoberta, Clara falou. Precisamos nos unir. Você e eu, Juliana. Temos que mobilizar as mulheres da comunidade. Criar um grupo de apoio, um arsenal contra tudo isso. Juliana assentiu firmemente. Exatamente. E precisaremos da ajuda de Rafael. Juntos, podemos ser mais do que apenas alvos. Podemos ser fontes de força. Então é isso. Seu ex não é mais o seu fantasma. Ele pode ter poder, mas vocês têm uma escolha agora. Vamos ser o exemplo de coragem para outras mulheres como nós, Rafael afirmou, agora mais seguro e determinado. O trio se unia em um novo propósito, e as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, conforme Clara entendeu que não estava sozinha. A escuridão já não parecia tão opressiva. Elas poderiam enfrentar o que estava por vir. Se orgulhar de quem somos e do que temos para lutar é o primeiro passo, Clara sussurrou, enquanto uma onda de determinação encheu seu coração. Vamos fazer isso. E eu estarei sempre ao seu lado, garantiu Rafael, enquanto todos caminhavam para fora da casa que antes evocava somente dor. Agora era o início de algo poderoso.
Enquanto deixavam o passado para trás, Clara olhou para suas amigas e sentiu a força delas inundando seu ser. Era momento de ser do lado de quem era. E o futuro estava apenas começando. Um futuro repleto de possibilidades e esperança. Do lado de fora, o sol brilhava intensamente, anunciando um novo dia. Assim, Clara se despediu de suas fraquezas e despertou para a força que sempre esteve dentro dela. As folhas das árvores, que balançavam ao vento, pareciam aplaudir sua decisão. Era hora de reescrever sua história. E você, está pronta para sua transformação? O que você espera do seu futuro? Dê o passo e comece agora mesmo. E agora é a sua vez. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. É hora de mostrar seu apoio e ser parte desta comunidade.